Estamos de volta. Olha, agora a gente vai falar sobre um segmento que cada vez mais cresce no país, é a suinocultura. Atualmente, os estados do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul são os maiores produtores, mas cada vez mais essa atividade se expande de forma profissional pelo país. Só no ano passado, há uma expectativa de que o crescimento na nossa produção chegou a mais de 7%. E para esse ano, há uma previsão de se superarmos esse número, chegando aí a marca de 10%. Sobre esse assunto, os números da suinocultura, as exportações, as qualidades aí da nossa produção, a gente conversou com um consultor da Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Então, estamos recebendo aqui o Yuri Pinheiro, que é consultor da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, né? Além de ser médico veterinário, a gente vai falar um pouco desse cenário, né, que a gente sempre vem falando no painel agro, que é positivo da suinocultura, né, no ano que o Brasil disparou aí no preço do boi e o nosso mercado interno também se voltou aí para esse consumo. E aí eu queria começar falando sobre isso. Temos aí o destaque no consumo interno, mas também temos um destaque no quesito exportação, né? Isso, Yuri, eu queria que você fizesse primeiro uma análise desse panorama hoje no Brasil da suinocultura, tanto dentro como fora do país. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É uma satisfação estar aqui falando para toda a comunidade do Nordeste do Brasil. É uma região que tem um grande potencial de crescimento na área de suinocultura, né? Especialmente aquela região ali do Mapitoba, né? Que a gente chama, né? Que é o Matopiba, né? Matopiba, desculpa, eu sempre troco as sílabas, que é onde tem uma produção de grãos já muito forte, né? E o suíno ele vai aonde está o grão, né? Assim como o frango. Mas respondendo à tua pergunta, Eliana, realmente a suinocultura nos últimos anos ela tem experimentado um crescimento muito interessante, né? A projeção é que 2020, a gente fecha, os números ainda não estão fechados pelo IBGE, mas a projeção é de que a gente feche um crescimento somente em 2020 de 7% na produção nacional, e nas exportações nós fechamos em torno de 40% a mais que 2019, foi recorde também. Então nós tivemos uma produção global ao redor de 4 milhões e 400 mil toneladas e uma exportação próxima a 1 milhão de toneladas. Né? Com relação ao consumo interno, se estima também um aumento do consumo per capita ano da população brasileira. Como tu mesmo falasse, é uma carne extremamente competitiva em termos de preço, né, em relação à carne bovina, especialmente. Então, a gente observou aí em 2020 uma redução do consumo interno de carne bovina, em função principalmente do preço, né, da escassez da carne bovina, e um ganho de mercado aí da carne suína. Então, é uma tendência que já vem de alguns anos, né? A carne suína, assim como a carne de frango, ela tem um preço competitivo, ela propicia produtos muito similares à da bovina, né? Então todos os cortes que a gente tira do bovino, a gente tira do suíno também, né? A picanha, Nós sabemos que ainda é uma carne, né, mais barata, mas ela também teve um ganho de preço, né? Até porque quando se aumenta a demanda, né, se aumenta preço. Os preços praticados hoje no mercado, a média. E qual foi esse aumento de preço, se a gente puder fazer uma avaliação geral, Yuri? Bom, na verdade, nós tivemos uma oscilação muito grande do preço ao longo de 2020. Vamos pegar o ano de 2020, como que se comportou, né? Na entrada da pandemia, lá por março, nós tivemos um problema sério de comercialização dos animais. Né? Houve aquele fechamento do food service, que a gente chama, né, que são os restaurantes, os bares, e isso dificultou muito a venda do suíno durante um determinado momento, alguns meses, né, algumas semanas, e fez com que o preço despencasse. Né? Houve até risco da gente ter que vender, quase que dar os animais nas granjas, porque não tinham onde colocar os animais, em alguns momentos. Né? Depois, com a recuperação da economia, né, com a reabertura do food service, na metade do ano para frente, aí a demanda aumentou bastante. E também em função do próprio auxílio emergencial. Né? O auxílio emergencial que injetou aí quase 300 bilhões, né, na economia, isso trouxe, esse auxílio emergencial ele foi muito direcionado para os alimentos, dentre eles as carnes, e a carne suína, né?
Então, isso aumentou bastante a demanda, nós tivemos um aumento da demanda nesse segundo semestre de 2020, fez com que o preço pago ao produtor aumentasse também. Só que, ao longo de todo o ano, nós tivemos um custo de produção crescente também, em função dos grãos, né? 80% do custo de produção do suíno está relacionado a milho e farelo de soja, né, que é a base da alimentação do suíno. Então, nós fizemos um levantamento, para te ter uma ideia, Eliana, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, nesse período aí de um ano, né, nós tivemos um aumento do farelo de soja da ordem de 155%, né, mais que dobrou, e do milho da ordem de 88%. No global, o custo de produção de suínos subiu em torno de 70%, 75% nesse período, né? Não, E é o que a assim, gente sempre fala, ou seja, às vezes aumento do preço não quer dizer aumento da margem de lucro do produtor, né? exatamente, exatamente. E o preço de venda não está ligado ao custo, né? O preço de venda está ligado à demanda da carne, né? Então, e o que nós tivemos agora no início de 2021? 2021 nós tivemos um recuo da demanda, bem evidente, tanto da demanda externa, de exportações, porque isso é natural, é sazonal. A China, especialmente, ela compra menos no início do ano, ela importa menos carne, né? E como a maior parte da nossa exportação é para a China, isso tem um impacto, né? Então, janeiro, por exemplo, nós fechamos aí com 56 mil toneladas exportadas de carne suína in natura, enquanto que em dezembro nós fechamos com 70 e poucas mil toneladas. Então, foi uma diferença aí de 15 mil toneladas num mês. Pode parecer pouco, mas 15 mil toneladas representa 1 quilo per capita ano, né? Um consumo que hoje no Brasil é em torno de 16 quilos, 17 quilos per capita ano. Então isso tem um impacto na oferta de carne no mercado interno e, consequentemente, tem uma queda do preço, né? Então a gente observou, então, no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, um aumento do preço pago ao produtor e agora, na entrada do ano, um recuo desse preço que era esperado, né? E a gente sempre diz o seguinte, que agora para 2021, a gente espera uma recuperação a partir do segundo trimestre, na questão dos preços pagos ao produtor, mas o custo de produção vai continuar alto, infelizmente. Yuri, aí a gente tem também a questão dessa dependência, é uma preocupação sempre, né, de analistas, quando você tem um mercado que ele depende muito dessa exportação, né? Por isso que esse incentivo ao consumo interno, ele é importante. Mas aí eu também vou te perguntar, você acabou de falar que China é nosso principal comprador, não é diferente da nossa proteína bovina. O que está sendo feito no Brasil para a gente conquistar aí outros mercados, né? Nós somos hoje o quarto produtor mundial de suínos, né? E eu acredito que em exportação, eu não sei se isso acompanha, mas o que está sendo feito para que a gente possa conquistar outros mercados aí, além da China? Bom, a questão da dependência realmente sempre é um fator de preocupação, né? Só que a carne suína sempre foi dependente de algum país, né? Até 2017, a exportação de carne suína, né? Vamos pensar na carne que é exportada. Até 2017, a Rússia era o grande comprador da nossa carne, né? A Rússia chegou a comprar 40% de tudo que a gente exportava de carne suína. Hoje a Rússia está autossuficiente e ela, inclusive, está exportando carne suína, né? A China, desde 2018, ela vem crescendo muito, que foi quando teve um surto de peste suína africana lá, né? Tiveram aqui todos aqueles problemas que impactaram no comércio mundial de todas as carnes, não só da carne suína. Só que a carne suína é o carro-chefe das proteínas dele lá, né? A China vem se recuperando muito rapidamente desse problema. O Brasil hoje vende em torno de 55% de toda a carne suína vai para a China, né? É um mercado que paga relativamente bem também. O que a gente pensa, né, Eliana? Bom, primeiramente, né, com todo esse crescimento da exportação, 80% da produção ainda fica no mercado doméstico. Então, o mercado doméstico ainda é o mais importante para a carne suína. Isso o setor tem muito consciente. A questão da dependência da China tem dois fatores para a gente levar em consideração. Embora a gente venda muito para a China, a gente representa pouco do que a China compra. O Brasil ele exportou ano passado em torno de 500 mil toneladas para a China. Isso foi só 10% do que ela comprou de carne suína no mundo, né? Então, assim, eles são muito importantes para nós, né? Mas nós talvez não sejamos tão importantes, né, do ponto de vista de peso.
Isso é bom porque se a gente mantiver uma boa relação comercial, diplomática com a China, a gente não vai ter grandes percalços no futuro, mesmo que eles recuperem o rebanho, porque a gente sabe que eles não vão ser autossuficientes. Eles ainda vão continuar comprando muito, porque além dessa recuperação que eles precisam ainda fazer, eles têm um aumento de consumo de uma população que tem quase 1,5 bilhão de habitantes, e que qualquer aumento do consumo per capita lá é um impacto enorme. Então, todos os analistas, todas as projeções dizem que a China continuar comprando muita carne suína, mesmo depois digamos assim, recuperar o rebanho suíno dela posterior ao problema de peste suína africana, né? Então, o que eu vejo assim, em termos de comércio exterior da carne suína? Temos que continuar tratando muito bem a China, vendendo para a China, atendendo a China nas condições que ela quer, porque é um mercado exigente também, é um mercado que também exige qualidade, exige rastreabilidade, né? Mas nós temos que apostar em outros grandes compradores que nós ainda vendemos muito pouco, que são basicamente 3. É o Japão, o México e a Coreia do Sul, que são os 3 maiores importadores de carne suína depois da China, entendeu? E embora sejam grandes compradores, eles compram muito pouco, em volumes insignificantes do Brasil. E como que nós vamos conquistar esses mercados? Com a sanidade, né? Esses são mercados que exigem muito a questão sanitária. Um estado sanitário que hoje nós temos somente nos 3 estados do Sul, né? Santa Catarina já há muito tempo, o Paraná e Rio Grande do Sul conseguiram agora em 2020, e que o Brasil tem um projeto para, em questão aí de 4, 5 anos, tem todo o território livre de febre aftosa sem vacinação, né? E você falou aí dos 3 estados, e são os 3 estados, são os maiores produtores, né? Exportadores, 95% da nossa exportação é de lá. Aí eu lhe pergunto, o que falta para que as outras regiões possam aí também seguir esse caminho do investimento da suinocultura? Você acha que esse caminho já começou? Eu vejo assim, o que vem na frente sempre é a sanidade, tá, Eliana? Eu tive essa experiência quando eu trabalhei no Sul, né? Eu sou de lá, e lá começou a suinocultura forte, né? E quando nós viemos para o Centro-Oeste, que aqui é a região de Goiás, na época que não existia quase nada de suinocultura, nós viemos atrás do grão e atrás de um lugar onde já tinha sanidade, onde já tinha controlada a febre aftosa, né, com vacinação, onde já tinha controlado a peste suína africana, a peste suína clássica, desculpa, né? E aí permitiu o crescimento de uma suinocultura tecnificada forte, né? Então, eu digo, são 2 fatores, na verdade, que vão permitir o crescimento de uma região. É a disponibilidade de grãos, que é o insumo principal, né, da produção de suínos, e a questão sanitária, né? E nessa questão sanitária, eu acho que o Nordeste agora tem que ter uma atenção muito especial. Nós tivemos aí alguns surtos de peste suína clássica no próprio Piauí, nós tivemos no Ceará, mais recentemente também em Alagoas. E existe agora o programa de erradicação de peste suína clássica no Brasil. É a peste suína clássica, não é a mesma aquela que teve na China, que é a peste suína africana. Vocês apresentaram para o mapa, inclusive, esse plano, né? Isso. E isso é muito importante, o engajamento das entidades do Nordeste, as entidades de produtores, não só aqueles ligados à suinocultura, porque no momento que a gente tiver uma suinocultura forte, naturalmente a produção de grãos vai ser mais estimulada, a agroindústria como um todo. Isso já foi comprovado, Eliana. Onde existem indústrias de aves e suínos, existe maior desenvolvimento naquela cidade, naquela região, porque são cadeias que movimentam muito a economia local, não somente na questão dos grãos, mas na questão de serviços, né? na geração de renda, na geração de empregos. Então, eu vejo assim, como já que a gente está falando para a região do Nordeste, né, do engajamento muito importante de todos daqueles envolvidos com o agro do Nordeste nesse projeto de erradicação da peste suína clássica na região aí, que é uma região que tem grande potencial de produção e grande potencial de consumo. O Nordeste é um grande importador de carne suína da região sul, seja animais vivos ou seja carnes, né, carcaças. Então, o potencial é muito grande de desenvolvimento da suinocultura na região Nordeste do Brasil.
É verdade, a nossa produção ela não supre a demanda, né? Já entrevistei vários criadores, né, de suínos. Eles têm, né, essa facilidade de venda, né? Mas ainda há uma escassez na questão da tecnologia, né? De como. E aí onde eu queria falar com você, com a palavra como consultor, as tecnologias. A gente sempre fala muito das tecnologias aí, do boi gordo, né, que é a carne mais consumida, mas em relação aos suínos, né, o que, que a gente tem de tecnologia que está agregando mais valor, né, já que também o suíno trabalha com a questão aí de um ganho de carcaça, né, enfim, quais são as tecnologias hoje mais adequadas, os manejos mais adequados, as dietas nutricionais hoje mais modernas do mercado para os suínos? Bom, a suinocultura brasileira hoje ela tem tecnologia comparável aos maiores produtores do mundo, né? Não à toa o Brasil é o quarto maior produtor, o quarto maior exportador de carne suína, né? Então, assim, a gente tem uma competitividade muito grande em termos de produtividade, né? E essa produtividade ela é resultado de uma somatória de tecnologias que vem desde a genética, né? O melhoramento genético no Brasil hoje evoluiu muito nos últimos anos, né? Tanto na questão de prolificidade da matriz, né? Que dá mais leitões por parto, em termos de conversão alimentar. Nós já temos animais convertendo aí quase como frango, né? Suíno convertendo, alguns indivíduos convertendo quase como frango, abaixo de 2 para 1. A questão de ganho de massa magra, que a gente chama, né, que é o ganho de peso, tecnologias, a inseminação hoje é amplamente difundida, né? Praticamente 100% das granjas utilizam inseminação. Até imunocastração, que é um sistema que a gente usa visando a castração através de vacinação dos animais, que beneficia na questão de bem-estar, né? Na questão de bem-estar também existem tecnologias novas sendo adotadas nas granjas. Então, automação, nível de automação, de controle zootécnico com softwares, né, que controlam todos os pontos importantes na produção. Então, a gente pode dizer assim, quem trabalha hoje na suinocultura está muito antenado nessa questão de tecnologia, né, até de internet das coisas, né, tudo isso aí tem evoluído muito dentro da cadeia. O que é um apelo também para os profissionais da nova geração, né, que tem essa pegada da tecnologia, né, da inovação. Então, sem dúvida, esse é um fator que nos tornou competitivo em nível mundial, inclusive. Aí você falou de raça, né? Duroc, mas a gente também tem. Quais são as principais raças de suínos aí que se trabalha mesmo assim com a questão do abate, né? Para o abate. Quais são as principais raças hoje no Brasil dos suínos? Tá. Bom, a gente trabalhando nas granjas tecnificadas, vamos pensar assim, né? Que é o nosso rebanho hoje representa em torno de 1.900.000 matrizes, né, tecnificadas, que a gente chama. A gente já não leva mais tanto o conceito de raça propriamente, né? Porque as empresas genéticas fizeram cruzamentos entre essas raças Pois e é, mas criaram as linhagens composições híbridas, desses né? cruzamentos, Mas, né? a base é a mesma, né? Basicamente as raças brancas que a gente chama, que é o Landrace, Lajoie, são as raças utilizadas para a linha fêmea, que a gente chama, que é aquela linha que vai determinar a matriz que a gente vai ter na nossa granja, que vai ter mais prolificidade, mais habilidade materna, mais produção de leite. E tu tem aquelas raças linha macho, que são mais destinadas à carcaça, que é o caso do Duroc, que tem um apelo muito grande para a qualidade de carne, né, para sabor da carne. Tu tem a raça Pietran, que é uma raça que também tem um grande crescimento e deposição de carne magra e cortes nobres, né, com maior volume nos cortes nobres, como pernil e lombo. Então, basicamente, tu tem essas 5 raças aí, né? Landrace, Lajoie nas linhas fêmeas, Pietran e Duroc na linha macho, né? Basicamente são essas 4 raças. São todas raças europeias, né? A gente tem também, obviamente, o que a gente chama de suíno caipira, né? Que é com raças nacionais, que a gente chama, né? Que é o Moura, o Nilo e tal, mas que normalmente não estão dentro de granjas tecnificadas, né? As granjas tecnificadas têm essas Sim, raças europeias.
Existe a qualificação mesmo, boi China, existe também o suíno China, o porco China, existe essa denominação também na suinocultura? Não chega tanto, ainda não chegamos nesse ponto, né? Agora, a China, por ser um mercado especial, que ela tem um nível de exigência maior, né? Ela exige uma rastreabilidade na cadeia que, se eu quiser exportar para a China, eu tenho que ter um frigorífico destinado somente para exportação. Só podem entrar animais ali que são rastreados naquele frigorífico, né? Eu não posso ter animais que não sejam rastreados de outra origem, né? Então, daí a dificuldade, muitas vezes, de exportar para determinados mercados, como é o caso da China, como é o caso da Rússia, né? Que exigem uma rastreabilidade da cadeia, tu não pode usar determinados produtos na ração. Então, mas ainda não temos o suíno China como tem o boi China. Para finalizar, eu queria que você falasse, Yuri, a gente falou muito de 2020 e as perspectivas para 2021. Você falou, a gente iniciou o ano, mas como já era previsto, né, com essa queda nas exportações, mas quais são as perspectivas para esse ano de 2021 para a suinocultura? Tanto o mercado interno como o mercado externo. Bom, todas as análises que foram feitas aí de perspectiva, né, levam a crer, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, que ela vai continuar crescendo, né? A produção vai continuar crescendo em 2021, até porque, Eliana, como é um ciclo muito longo, as matrizes que foram colocadas num período bom, que foi 2020, elas vão começar a parir agora, vão começar a dar o seu fruto agora, daqui para frente. Então, digamos assim, já tá estabelecido o crescimento dentro das granjas, né? Então, nós vamos ter um crescimento da produção aí, alguns dizem na ordem de 3%, eu acredito que vai ser mais de 5%. Tá? Nas exportações, existem alguns analistas nacionais, especialmente a BPA, que lida com essa parte de mercado externo, que acha que nós vamos aumentar em até 10% das exportações. Né? O Rabobank já fala em 6%, o STA dos Estados Unidos fala em 5%. O fato é que vai haver um crescimento nas exportações também. Tá? O que nós temos que atentar é que nós vamos ter fases mais difíceis e menos difíceis. E isso vai depender muito do que acontecer na economia, de modo geral, e até no controle da pandemia de Covid, né? Então, nós entramos o ano numa fase mais complicada, com a retirada do auxílio emergencial, isso aí diminui o consumo, né, naturalmente. Nós entramos o ano com uma redução sazonal das exportações, mas nós esperamos que, a partir de abril, já haja uma recuperação do mercado interno, junto com a recuperação da economia, junto com a vacina, né? Esperamos que vacine mais pessoas, né? A vacinação em massa, com certeza, contra a Covid, né, vai nos ajudar a recuperar a economia de modo geral e, com certeza, também aumentar o consumo. Então, tudo vai ser nesse compasso de espera em relação a como que vai se comportar a Covid, né, a doença, nós estamos aí passando pela segunda onda agora, como que vai ser a vacinação, a questão do dólar para exportação. Agora, uma coisa é certa, Eliana, infelizmente, uma coisa é certa, o custo de produção vai continuar elevado ao longo de 2021. Sim, né? com certeza. Mesmo com safra recorde de soja que nós vamos ter aí, com safra de milho similar à do ano passado, vai ser uma boa safra, mas nós vamos continuar exportando muito grão. O Brasil vai continuar, é um grande exportador de grão, já tem muito grão que já está vendido, não foi nem plantado, ainda já não foi nem plantado, ainda já está vendido. Então, o custo de produção vai ser elevado. O que a gente recomenda para os produtores, né? É um ano para, dentro do possível, comprar antecipadamente os grãos nas janelas em que o preço cair, né? Isso é muito importante. O suinocultor tem que operar o mercado de grãos muito bem, porque é 80% do custo dele, né? E a gente resistir a esses altos e baixos no mercado interno em relação à demanda, né? Isso aí é uma coisa que nós vamos ter que ter sangue frio, digamos assim. Esperar mesmo na janela abaixo desses grãos, né? Porque a gente só vê subir cada vez mais a valorização. Mas, enfim, muito obrigada, Yuri. Eu vou convidar você outras vezes para a gente conversar mais, tá? Falar mais sobre a questão da tecnologia, né? Enfim, de outros fatores aí nutricionais, enfim, das raças, a gente vai poder conversar melhor. Muito obrigada, eu agradeço, tá bom? A sua disponibilidade em atender o Painel Agro, tá bom? E um excelente dia para você. Eu que agradeço, Eliana, foi uma satisfação aqui participar do Painel Agro e fico à disposição sempre que vocês precisarem. Um abraço.